Vamos à questão 150 da prova de 2019. O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. O alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus e a umidade relativa do ar seja inferior a 40%. O alerta vai ser laranja, ele deverá ser dado quando sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 graus e 40, está no meio dos valores, e a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30 graus. Alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 graus e a umidade relativa do ar for inferior a 25%. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentado no gráfico. Eu vou mostrar aqui em seguida. Decorridos 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que, no período a que se refere o gráfico, foram emitidos os seguintes alertas. Dia 1, alerta cinza. Dia 12, alerta laranja. E dia 13, alerta vermelho. Em quais desses dias os avisos foram emitidos corretamente? Bom, aí dá aqui as alternativas, né? Muito bem, está aqui o gráfico. Então, eu tenho um gráfico aqui que ele mostra para a gente aqui 3 informações. Tá? Ele tem aqui nessa eixo vertical aqui desse lado, a temperatura em graus Celsius. Do lado direito aqui é a umidade relativa do ar em porcentagem. E aqui na horizontal ele dá o tempo em dias, né? E eu tenho um gráfico de linhas aqui. Linha contínua indica a medida da temperatura e a linha tracejada aqui, a umidade relativa do ar. Então, esse é o gráfico, né? Muito bem. Veja aqui os dias que ele separou em pares, tá? A temperatura também em números pares aqui. Então, atenção com isso aí também. O que a questão quer saber? Em quais dias os alertas estavam corretos? Eita, estavam. Aqui. Se era o dia 1, 12, 13, ou 2 desses, ou os 3, né? Uma dessas alternativas. Muito bem. Quais são as informações? Que o Serviço de Meteorologia emite 3 tipos de alertas, né? O cinza, o laranja e o vermelho. O alerta cinza, e aí é o que já faço a tradução, né? O resumo, para a linguagem matemática. Ele diz que vai ser alerta cinza quando a temperatura for inferior a 10. Cadê? Ó, sempre que a previsão do tempo for estimar a temperatura inferior. Então, inferior, eu vou botar que a temperatura seja menor do que 10. E não menor ou igual. Tá bom? Menor do que 10. Umidade relativa do ar menor que 40%. Aqui na questão, inferior a 40%. Então, é menor e não menor ou igual. Tá? Mesma ideia, alerta laranja, ele falou que a temperatura varia entre 35 e 40, né, nos valores. Então, maior que 35 graus e menor que 40 graus, e a umidade relativa é menor que 30%. Vermelho, temperatura acima de 40 graus e umidade relativa menor do que 25%. O período de previsão é de 15 dias, né? O gráfico indica que foram 15 dias. E ele dá também o gráfico indicando a temperatura, umidade e os dias, conforme eu tinha falado para vocês. Então, beleza. Então, aqui, ó, para você não errar, né, se você achar mais seguro, eu preencho aqui o restante dos valores, que é para eu não acabar errando e pegando, né, a indicação errada. Então, aqui eu botei os números que faltavam, né, de 1 a 15, e aqui também a correlação ao que ele está mostrando. Muito bem. No dia 1, eu botei aqui, sim, fiz um quadro de classificação, né? Vai ser alerta cinza, temperatura menor que 10, umidade menor que 40, laranja, temperatura entre 35 e 40 e umidade menor que 30, e vermelho, temperatura acima de 40 e a umidade menor que 25, para eu me esquematizar aqui quando eu for observar. Então, no dia 1,
vamos ver aqui no dia 1 no gráfico o que ocorreu. Dia 1 está aqui. Esse gráfico de linha contínua é da temperatura. Então, aqui eu tenho a temperatura abaixo da linha que mede 10. Então, a temperatura é abaixo de 10 graus. Aí eu vou olhar aqui a linha tracejada, que é da umidade relativa do ar. Então, aqui eu estou com um valor entre 30 e 40, né? E menor que 40. A umidade relativa do ar é menor do que 40, né? Então, aqui bateu certinho com alerta cinza. Temperatura menor do que 10, né? E umidade relativa do ar abaixo de 40%. Então, aqui bateu certinho o alerta cinza. Ao dia 1 foi marcado correto. Vamos conferir os outros. No dia 12, que é aqui, vamos olhar a temperatura. A temperatura nessa linha de cima aqui, ó, é a linha contínua. A temperatura está exatamente em cima de 40. Então, a temperatura é igual a 40 graus. Certo? Está aqui. E a umidade relativa do ar é aqui exatamente igual a 20. Né? Então, aqui, temperatura igual a 40, umidade igual a 20, não tem nenhuma previsão aqui, ó. Porque aqui, ó, ele sempre fala que é inferior à temperatura ou superior, não superior ou igual. Então, aqui não há previsão, não há classificação que preveja essas medições aqui. Né? Então, ele disse que no dia 12 o alerta era... qual era o alerta? Cadê? Alerta laranja. O alerta laranja, a temperatura tem que estar entre 35 e 40, né? E a umidade abaixo de 30, né? Que deu exatamente 20 até... a umidade, beleza, né? A umidade, beleza, está 20, né? Que é abaixo de 30, mas aqui a temperatura é igual e não está previsto aqui, né? Não, está variando. E, então, dia 12, não, a classificação não está prevista, então é falsa afirmação. E no dia 13, que está aqui, ó, entre 12 e 14 está o 13. Olha lá em cima, a linha pontilhar, a linha contínua é o da temperatura, que dá acima de 40, né? Maior que 40. E aí embaixo aqui é exatamente a linha tracejada, dá o 40, exatamente 40% de umidade relativa. Não pode. Temperatura acima de 40, né? Já seria o vermelho aqui, mais umidade igual a 40 graus. Ó. Se fosse o vermelho, teria que ser abaixo de 25. Vamos ver aqui qual foi o alerta que ele disse. Seria alerta vermelho. Então, deu erro aqui na umidade relativa do ar. Né? A temperatura até que deu certo, mas a umidade tinha que ser menor que 25. E aqui é igual a 40. Então, também não tem classificação prevista. Conclusão, no gráfico, o único dia que está correto, né, desses 3 que ele mencionou, é o primeiro dia. Beleza? Alguma dúvida? Sem dúvidas no chat. Não. Tranquilo? Então, aqui, ó, uma observação direta do gráfico. Você anotar as coisas aqui, ó, para facilitar a sua visualização e as suas tiradas de conclusão, tá bom? Então, uma questão também não é complicada. É de observação e cuidado. Joia? Muito bom. Bom, são exatos 11h59. Obrigado por assistir. Bom estudo.